Carlos Fontes, que ia ter que fazer plástica naquilo, tinha que fazer uma cirurgia reparadora, né? Mas não, houve uma cicatrização perfeita, uma coisa muito perfeita mesmo. Então, eu já sabendo desses dois casos, eu falei com o Vieira, olha, quando você colocar o dedo vai aumentar a dor tremendamente, mas você aguenta porque passa. E não deu outra coisa, ele sentiu uma dor tremenda e depois, menos de um minuto, já não sentia mais nada. E disse a ele, agora você vai colocando, toda vez que começar a dor, você coloca lá o dedo e até passar isso. E essa pirâmide é uma pirâmide de madeira? Madeira. É. Aí, tudo bem, ficou a coisa combinada assim. E quando chegou na outra semana, eu perguntei ao senhor Vieira como é que ia a cicatrização do dedo. Ele disse, tá indo tudo bem, não sei o que. Eu fui em Resende, fizeram até uma radiografia lá e o dedo vai ficar assim mesmo. Bom, e eu esqueci aquilo, porque a finalidade era apenas aliviar a dor e até ajudar a cicatrização. Mas eu não tinha nenhuma pretensão que aquele dedo crescesse, coisa absurda. Então, passado um ano e meio, eu estou num domingo na sauna quando o casal estava lá, voltou ao hotel, o casal com a criança. E o senhor teve a curiosidade, perguntou, e como é que ficou o dedo do senhor Vieira? Eu digo, ficou como era de ficar mesmo, ficou um coto de dedo, né? Ficou sem o dedo. Disse, mas eu queria ver como é que está. Bom, terminamos a sauna, fomos para o salão e para tomar a nossa caipirinha, que nós sempre domingo tomamos nossa caipirinha, então ele pediram a caipirinha e o senhor disse para o senhor Vieira, vem cá, eu quero ver como é que ficou o seu dedo. Aí o senhor Vieira veio, estendeu as mãos e se nós não tivéssemos sentados, cairíamos, né? Porque quando olhamos estava perfeito o dedo dele, com unha perfeito, só havia uma diferença. O dedo que tinha sido amputado estava mais ou menos meio centímetro menor do que o outro dedo da mão do outro lado. Também faz perceber. Aí eu disse para o senhor Vieira, tem essa diferença. Ele disse, não, mas não vai ter não. Ele vai crescer e vai ficar igual. Eu digo, então para também depois de colocar o dedo aí debaixo da pirâmide para ele não crescer demais, né? E realmente, uns 3 ou 4 meses depois, o dedo estava igual. Tinha crescido esse meio centímetro, hoje está perfeito. E ele continuou colocando. Quando eu falei com ele, quando eu espantado com o fato do dedo ter crescido, eu disse para ele, mas senhor Vieira, o senhor, como é que isso cresceu assim? Ele disse, eu estou colocando o dedo até hoje lá. Quando o senhor disse que botando o dedo, eu estava sentindo aquela dor terrível, que quando colocasse o dedo, a dor ia aumentar e depois ela ia desaparecer, e aconteceu, eu achei que podia crescer, o dedo podia crescer. E eu continuei botando o dedo lá para ele crescer. Eu disse mesmo, eu digo, mas o meu jamais cresceria, porque eu não acreditava nessa possibilidade. Eu não ia continuar colocando o dedo debaixo da pirâmide, nunca. Eu não ia nem acreditar na possibilidade do dedo crescer. Mas como ele acreditou, aconteceu, né? Então ele recriou, a partir do dedo energético, que seria do molde energético do dedo, ele recriou a parte física, material do dedo. Na realidade, dentro das ideias reichianas, embora eu não acreditasse, depois desse caso agora eu tenho que acreditar, está dentro das ideias do Reich, porque o Reich considera essa energia como a fronteira entre a matéria viva e a matéria inanimada, vamos dizer, e a energia e a matéria, exatamente a fronteira. E ele tem a experiência Oranur 20, nesse livro, que ele conta quando se desenvolveram partículas com todas as características de matéria viva, inclusive de se organizar em colônias, em grupos, de se reproduzir, os bios, de pulsar e tudo, e a partir de energia pura, sem nada, energia sem massa. Então era possível perfeitamente, só que aquela experiência que eu tinha lido no livro, eu não tinha transposto para a possibilidade de
essa energia, vamos dizer, no dedo, transformar a matéria, quer dizer, a matéria poder recompor o molde, o molde energético do dedo. Agora, o fato mais extraordinário que eu contei no livro, que eu acho que valia a pena, é a possibilidade de se provar que existem pessoas dotadas dessa capacidade de energia e que são usadas em determinados lugares. E isso aconteceu o seguinte: eu fui convidado para fazer uma palestra num centro espírita que tinha uma caixa orgânica. O diretor desse centro espírita, em Jacarepaguá, perto do campo de São Cristóvão, chama-se o Bom Samaritano, esse centro espírita. O diretor é meu cliente muitos anos, o presidente lá do centro espírita, muitos anos. Então ele me convidou para fazer uma palestra sobre o uso da caixa. Mas o uso da caixa para doença, porque lá eles fazem tratamentos mediúnicos, com passes, aquela coisa, então seria a caixa mais uma ajuda, né? Aí eu levei um aparelho, que no momento estou em falta, porque foi roubado, chama-se tobiscópio, um aparelho que os acupunturistas usam para localizar os pontos de acupuntura, tobiscópio. Então, eu fiz o seguinte: eu peguei 2 bastões, eu fiquei com um bastão na mão direita, na minha mão esquerda, e dei a mão para outras pessoas, né? Fizemos uma corrente de 40 pessoas. E o senhor José, presidente lá do Centro Espírita, pegou com a mão direita outro bastão e deu a mão para os outros. E esses 2 bastões tinham um eletrodo aqui ligado ao tobiscópio, fechando o circuito. Quando todas as pessoas seguraram, fizeram o círculo, imediatamente o aparelho começou a emitir um sinal luminoso, a piscar e apitar. Ele tem um sinal auditivo e luminoso, pip, 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 assim como... E com a luz piscando igual como dessa aí do aparelho que está assim mesmo. Bom, aí eu mandei que cada um fosse soltando a mão, começando pelo meu lado direito. Eu disse: olha, primeiro, solte a mão. Imediatamente o aparelho parava. Segundo, soltou a mão. Terceiro, cada um que soltava a mão, cortando a corrente, o aparelho parava de registrar a energia, né? Quando chegou no quinto, que chama-se Jerônimo, ele soltou a mão e não parou de apitar. Aí eu mandei que ele desse um passo para trás. Não parou. Segundo passo para trás. Não parou. Quando ele foi mais um pouquinho para trás, parou. Então eu estabeleci exatamente o campo de energia dele. Quando chegava fiz ele andar para trás e para diante mais de 50 vezes, estabelecendo um ponto exato em que ele fechava o circuito. A corrente dele, a aura dele... Fazia isso tudo. E aí continuei mandando que soltasse as mãos, até que aconteceu outro, mas que apenas soltando as mãos continuava a campa, mas com meio passo já não dava mais. E mais um terceiro idêntico, só o Jerônimo é que dava esse campo todo. Quando terminou, o senhor José, presidente do Centro Espírita, disse: olha, doutor Moura, o senhor acabou de detectar os 3 melhores médiuns de cura que eu tenho aqui no Centro Espírita. O melhor de todos é o Jerônimo. E os outros 2 são esses que também, sem dar as mãos, continuavam a passar energia. Quer dizer, era uma coisa real. Não era uma fantasia, uma sugestão. Aquelas pessoas eram dotadas de um poder paranormal, de um campo energético que produzia as curas de erisipela. Quer dizer, não era nada dizer sugestão a cura de erisipela, não. Simplesmente o nível de energia, subiu muito o nível de energia e o micro-organismo, como essa energia flui do potencial mais alto para o mais baixo, então, quer dizer, do mais baixo para o mais alto, como o estafilococo é mais baixo, né? Quando o nível de energia aumentava da pele, ele não podia mais produzir doença, então curava, né? Então ele curava não é por sugestão do paciente pela tal rezadeira ou que dê passes magnéticos, nada disso, não. Os passes mediúnicos, não. E essas pessoas são dotadas desse poder.
E eu pude comprovar com um aparelho eletrônico. Quer dizer, não é uma coisa que tirou qualquer dúvida. Ali era um aparelho eletrônico registrando essa capacidade que eles tinham de ter um campo de energia grande. E por isso que eram dotados dessa capacidade de cura. Esse método foi, vamos dizer, quem descobriu foi um professor da Universidade de Paris, da Sorbonne, o professor Sicard. Foi ele o descobridor em 1912. Mas ele não descobriu o mecanismo de ação, ele descobriu apenas empiricamente que aquilo funcionava, infecções, tudo ali. Aí, depois, o professor Gerson Teixeira, em 1939, que é um famoso cirurgião de tórax, que é considerado um dos melhores cirurgiões de hoje, os melhores do mundo, né? Está velhinho agora, mas chegou a ser dos melhores do mundo. Então, o professor Gerson Teixeira resolveu estudar o mecanismo, e descobriu o mecanismo, e o trabalho dele foi premiado pela Academia Nacional de Medicina. Foi o maior prêmio do ano 39, quando ele fez. Em 150 casos que ele operou, ele teve 0% de infecções pós-operatórias. Zero. Nenhum cirurgião no mundo teve hoje. Sem uso de antibióticos, sem nada. Ele aplicava hemoterapia quando? Antes da operação? Antes da operação, quando o indivíduo já estava na mesa de operação, anestesiado, tirava 20 centímetros, dava 10 em cada glúteo. E 3 dias depois repetia a dose, né? Depois do doente já no quarto, recuperação. E não havia infecção pós-operatória nenhuma. Nada. 0% de infecção pós-operatória, sem uso de nenhum antibiótico. Depois é que nós começamos, fui eu mesmo que apliquei, eu combinei um trabalho do Gerson Teixeira com outro trabalho do professor Ricardo Veronese, professor que é imunologista, professor de imunologia da Universidade de Santos. Então, um trabalho do Ricardo Veronese combinado com o Gerson Teixeira, em que o Ricardo Veronese descrevia tudo que um macrófago, que o Gerson Teixeira chamava de monócito, porque no sangue, quando você faz um hemograma, parece monócito, mas quando ele vai para os tecidos, chama macrófago. Então, o macrófago tem as funções mais variadas, por exemplo, evita coagulação, evita e elimina coagulações intravasculares, então serve em trombose, infarto. Elimina colesterol, baixo nível de colesterol, evita arteriosclerose. Elimina os hormônios, os esteroides, então é usado no acne juvenil, dá ótimo resultado. Ele elimina os complexos imunes, que são o que ocorre nessas doenças, que são lúpus, esclerodermia e todas as doenças autoimunes, todos os complexos imunes. Então ele elimina também isso. E elimina as drogas tóxicas todas, as toxinas todas que tem no organismo. Quer dizer, é uma verdadeira limpeza, faz o conlume do organismo. É uma macrófago. E quando a gente faz a autoimunoterapia, tirou o sangue da veia e injetado no músculo, o que o Gerson Teixeira descobriu é que colocando na pele da coxa uma substância irritante, chama Cantalha, e contando antes essa quantidade de macrófagos, dava 5%. A partir do momento aplicado a autoimunoterapia, o macrófago aumenta e chega, no fim de 8 horas, a 22%, o número de macrófagos. E dura 5 dias em torno de 20%. Do 5º ao 7º dia, vai caindo e chega aos 5% no 7º dia. Quando